de hoje. Bom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou tentar conciliar aqui as duas câmeras, tá? Hoje está um pouco... eu mudei aqui, fui fazer uma tentativa e acabou não dando muito certo. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue a partir de então, tá? Vou levantar aqui um pouco a câmera aqui. Então eu vou estar gravando aqui, vou falando com vocês aqui, mas tem a câmera que está gravando aqui, tá? Então, para quem for assistir ao vídeo, eventualmente vai me ver, né, falando aqui, eventualmente eu vou falar aqui, para você aí vai estar aparecendo que eu não estou te dando atenção, mas não é isso, é em função da posição das câmeras aqui, tá? Bom, olha só, nós estamos fazendo um estudo relacionado com as personalidades humanas que contribuíram ou exerceram algum tipo de pressão produtiva de longo prazo no estado de consciência da humanidade, né? Seja através das ciências naturais, seja através da que são as ciências, né? As técnicas que, enfim, alteram a nossa forma de viver, ou seja através das reformas teológicas ou filosóficas, né, que eventualmente os jogadores produzem aí sobre a comunidade, que é o grupo, os seres humanos. Então nós estamos falando sobre o senhor, né, o professor Mahatma Gandhi, tá? Recentemente eu ouvi, não é, uma informação acerca da biografia do professor Gandhi, mencionando que ele obrigava meninas a dormirem nuas com ele, né, na cama, alguma coisa assim. Existe esse comentário aí. Essa colocação foi feita recentemente por um biógrafo, né? O Gandhi abandonou o corpo em 1948, nós estamos em 2021. Já se passaram alguns anos. Essa informação ela não está muito bem elaborada, então eventualmente aparecem, né, pessoas que de certa forma querem se autopromoverem, né, através de pequenos detalhes e observação. Tem também o fato de que, por exemplo, o professor, ele era casado, né? Ele tinha a esposa dele e ela convivia com ele no ashram, né? Ele nunca assumiu uma forma sannyas, ele assumiu a forma de um babaji, que é quando a pessoa fica sempre com vestes brancas. E os sannyasis, eles costumam assumir as roupas, ficam coloridas, né, na cor de salmão normalmente, são chamados os sannyasis. Então, eu residi, né, alguns anos na Índia, e a experiência que eu tenho do contato de homens com mulheres é um contato extremamente respeitoso, tá? Nunca me lembro de ter pessoalmente ouvido, ou na Índia, dentro da Índia, ouvido falar das questões relacionadas com esse assunto. A primeira vez que eu ouvi foi recente, com essa biografia recente que foi falado a esse respeito. Então as pessoas, elas, né, quando querem também realçarem o trabalho que elas estão fazendo, elas precisam enaltecer, ou então não necessariamente mentir, mas quem sabe aí elaborar, né, uma verdade de uma maneira que pareça ser polêmica, porque, enfim, precisa de alguma forma, né, demonstrar que aquilo ali vai atrair atenção, etc. Tá? Mas não, pelo que eu li da biografia, pelo que eu li da descrição, as críticas em relação ao professor são críticas que a gente já está mais ou menos acostumados, né, a ouvir, que, por exemplo, a questão do fato de ele reforçar, né, a divisão de castas na sociedade com algumas das falas, né, do professor,
Isso é absolutamente compreensível pelo seguinte fato: o professor Gandhi, ele é, né, o mestre, ele é também produto da cultura, ok? Então, enquanto produto cultural, enquanto produto da cultura, nós estamos na Índia, na era vitoriana, controlada pela Inglaterra. A Índia é um país extremamente conservador, né, apesar de tudo. Se vocês observarem, quem vai na Índia ou quem assistir filme, você vai ver que, sabe, tem como por exemplo em Cuba, né? Você observa os modelos de carros antigos, né? Os modelos arquitetônicos antigos ainda sendo preservados. É uma característica da cultura da Índia serem conservadores, ok? E certos conceitos, eles são absolutamente compreensíveis para o momento da época em que eles estão. Apesar de que, por exemplo, o conceito de Harijana significa filhos de Deus, né? O Gandhi, ele defendia a ideia de que todos são filhos de Deus, Harijanas, nascidos de Deus, e que, portanto, todas as pessoas, mesmo párias, intocáveis, deveriam sim poder entrar nos templos, porque em alguns lugares essas pessoas não podem entrar nos templos. Deveriam sim poder entrar nos templos como Harijanas, todos nascidos de Deus. Então, havia um movimento nesse sentido da parte dele para esse processo, tá? Inclusive, ele era criticado, né, pelas comunidades de casta por conta disso, né, justamente para tentar democratizar o processo da emancipação dos párias dentro da sociedade indiana. Agora, ele era um brahmana, um intelectual, ele era um mestre, um professor, e ele tinha por dever defender a classe ou representar a classe dos mestres. Então, quando ele fala, as colocações que ele fala enaltecendo a classe dos intelectuais, enaltecendo a classe dos brahmanas, isso é absolutamente compreensível. Por quê? Primeiro que ele precisa incentivar as pessoas, os brahmanas, a assumirem as suas posições de líderes sociais, de mestres da comunidade, para orientar a comunidade. Um sábio que não assume essa posição, ele está negligenciando a sua responsabilidade pessoal. Por exemplo, um médico que se forma na carreira, né, como médico, então a família se esforça para dar toda a estrutura, o governo se esforça para dar universidade, facilidades, então a pessoa vai, se forma, tem o conhecimento e simplesmente não atua, né? Então o que acontece? Ela ou não trabalha, ou não dedica, não oferece isso em retorno à sociedade. Então isso não é apropriado, né? Então o que se estimula as pessoas a, exercerem as suas respectivas funções. Então os brahmanas, que são os mestres, os intelectuais, eles têm a responsabilidade de preservar o conhecimento e a cultura védica. É uma responsabilidade de todo intelectual védico. Por exemplo, nós temos um atual, né, um mestre que é bastante popular, conhecido na internet, que é o Sadhguru. Ele é um mestre, né, um representante dos intelectuais védicos. Ele é um brahmana, professor de yoga, professor de conhecimentos védicos. Então, se vocês observarem na fala dele, ele está sempre preocupado em educar as pessoas, em orientar as pessoas a como pensar, a como utilizar o melhor do tempo possível para buscar o seu programa de evolução, né, a prática do conhecimento, o cultivo do conhecimento. Essa é a responsabilidade para todo mestre védico. Qualquer mestre védico, qualquer aprendiz védico que assume para si os conhecimentos védicos e não assume a responsabilidade de orientar a sociedade em relação a esse objetivo, está falhando na sua missão. Então o professor Gandhi, como um intelectual védico, um brahmana, um sacerdote e ao mesmo tempo um mestre para a humanidade e para os habitantes da Índia, que eram seus filhos ali no caso, né? Então ele tem a responsabilidade de puxar a orelha dos intelectuais, né, e estimulá-los a assumirem a posição de brahmanas. Por exemplo, o médico, né, quando o rapaz está estudando, qual é o estímulo que ele tem para continuar? Porque a profissão de médico é uma profissão difícil.
né? Uma profissão assim que exige muito da pessoa, são muitos anos de estudos, né? Sabe, são muitas situações difíceis que a pessoa tem que enfrentar no dia a dia. Então, mas ele tem um salário excelente, né? Pelo menos, né, o normal é isso, né? Que ele tenha um bom salário, que ele tenha conforto material, sabe? Que ele tenha toda a assistência, que ele tenha respeito social. Todos respeitam o médico, né? Todas as pessoas respeitam o médico. Normalmente, todas as pessoas que, olha só, quer ver só como é que funciona? Todas as pessoas que fazem o doutorado são doutores, né? Faz a graduação, depois faz o doutorado. Então, essa pessoa é considerada um doutor, né? Que é douto, ou seja, dotado de conhecimentos, um doutor, né? Só que nós costumamos nos referir a doutor somente aos médicos. É o arquétipo. Quando a gente pensa doutor, nossa mente vai aos médicos. Então, a eles nós oferecemos os nossos respeitos, a nossa honra, a nossa, digamos, reverência, a nossa apreciação máxima. Doutores. A gente pensa, quando a gente chega num consultório médico, doutor, doutora, né? Então nós primeiro reverenciamos, nós prestamos reverências, né, ao esforço que essa pessoa está, né, assim, diríamos, recebendo. Então, doutor, doutora. Bom, o que acontece? Então, a sociedade como um todo cria um sistema de casta, né, para incentivar os jovens a se tornarem médicos. Se nós precisamos de médicos, né? Senão nós ficamos como? Então, honrá-los, oferecer a eles status, respeito, os melhores salários, as melhores condições de vida. Ah, você é filho de quem? Ah, sou filho da doutora tal. Ah, seu pai faz o quê? Sua mãe, meu pai é médico, minha mãe é médico. Então, automaticamente, isso já transfere para a pessoa o sentimento ou o respeito, a honra que se oferece de importância àquela pessoa. Entende? Ah, o seu filho é o que? Ah, meu filho é médico. Ah, o meu filho é médica. A pessoa já tem a sensação de uma diferenciação de status natural. Isso não tem nada a ver, não necessariamente que isso tem a ver com falso prestígio ou falso orgulho, não é. É que nós, como sociedade, nós emancipamos, nós incentivamos isso, porque isso é extremamente importante para nós. Do contrário, imagina que você tem aí, né, uma função tão importante e vital, e ao mesmo tempo você não tem reconhecimento social, as pessoas não se estimulam para isso, e o resultado final é que vai faltar médicos, e a consequência é que todos vão sofrer, tá? Bom, a cultura védica, ela é formatada de tal maneira que ela incentiva médicos da alma, médicos de alma, né? Médicos do corpo têm uma função. Agora, a cultura védica tem a função de produzir médicos da alma. Portanto, o produto final do conhecimento védico, do fenômeno que é a aculturação védica, é produzir médicos de alma, ou seja, brahmanas, intelectuais, espirituais, mestres refinados que consigam orientar a população para o caminho da autorrealização, para o caminho da evolução espiritual. Esses são médicos da alma. Só que assim, o tratamento que esses médicos dão é definitivo, né? O tratamento que o médico do corpo oferece é misericórdia, porque nos alivia de doenças, de problemas imediatos. Isso é uma imensa misericórdia. Então a gente consegue ver o resultado imediatamente, e para nós isso tem um valor. Agora, os médicos da alma, eles normalmente, a dificuldade de reconhecê-los ou a dificuldade de percebê-los se deve ao fato de que a alma é um efeito que a pessoa, que normalmente a sociedade não vê os resultados do tratamento da alma, né? A sociedade como um todo, ela não vê o resultado desse tratamento. Então, costuma-se a negligenciar, até porque as almas são condicionadas, então elas não estão focadas no conceito de alma, elas estão focadas no básico da sobrevivência, que é o comer, dormir, defender-se, acasalar-se e, sabe, levar a vida, divertir-se e tal, enfim. Então esse é o básico da experiência da realização da alma condicionada. Só que os médicos da alma, os brahmanas,
eles precisam tratar esse ser para que esse ser, né, fique completamente curado de todas as doenças, que é a doença da existência, que essa alma se emancipe para as faixas superiores de existência, não tenham mais que ter corpos materiais e que, portanto, todas as doenças, os problemas da vida serão eliminados. Então esses são os médicos da alma. Então nós que estamos cultivando e aceitando para nós a responsabilidade da missão védica, nós entendemos claramente o valor que isso tem. A sociedade não tem a noção disso daí. Então, o que nós fazemos entre nós, brahmanas, ou aprendizes dos mestres, ou aqueles que aceitaram para si a responsabilidade de conduzir outros para o caminho da evolução, da liberação e, portanto, para o caminho da solução de todos os problemas de saúde da existência dela, para todos sempre, para a eternidade. Então é um tratamento definitivo. Então a gente entende que o valor que isso tem é simplesmente supremo. Não há um valor superior a esse daí. Isso não significa que nós desrespeitamos ou menosprezamos as outras etapas das funções das relações humanas, de forma alguma, absolutamente. Aqui estou eu, né, admitindo que os médicos merecem todo o nosso respeito, merecem o nosso reconhecimento, não apenas o reconhecimento social virtual, mas o nosso reconhecimento prático, pragmático, que eles tenham boas casas, que eles tenham bons carros, que eles tenham boas condições de vida, que eles sejam felizes, que eles construam as suas famílias felizes. Eu, quando vejo um médico com a sua família, outro dia eu vi, né, um médico levando a sua filhinha para passear no parque, ele estava vestido como médico, estava a esposa dele e a filhinha dele brincando, né, e eles pararam, né, com um carro elegante, né, um excelente carro. Eles desceram e foram passear no parque com a filhinha deles, né, e a filhinha estava brincando lá com um bichinho de estimação, que era um cachorrinho pequenininho. Estavam muito felizes. Então eu vi aquela cena e eu me senti extremamente agradecido né, que haja essas pessoas e que eles sejam mesmo felizes, né, e que eles se realizem e sirvam à humanidade, porque a presença de médicos significa compaixão, significa misericórdia pelos demais. Então, nós oferecemos nossas respeitosas reverências, o nosso respeito a todos os profissionais, né? Isso a gente pensa, por exemplo, em termos dos educadores de modo geral. Mas os brahmanas, que são os representantes de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, embora eles não tenham o reconhecimento social que os médicos têm, e isso não tem problema nenhum, não é nenhum problema para os mestres védicos, eles não estão necessariamente preocupados com isso, isso não os afeta nesses termos, mas acontece que, do ponto de vista de um brahmana, do ponto de vista de um mestre védico, o entendimento da relevância que tem os médicos da alma é diferente do entendimento da relevância que as pessoas comuns entendem acerca disso daí. Entende? Então, naturalmente, o professor, como sendo um representante védico, ele vai enaltecer a classe dos brahmanas. Isso é simplesmente uma questão de bom senso do ponto de vista dos mestres. A população não entende, né? A população vai entender isso de outra forma. Então, a crítica ao mestre Gandhi, porque ele enaltecia a classe de brahmanas, de intelectuais, incentivando para que os brahmanas assumam a sua posição de líderes da sociedade, essa crítica parte do ponto de vista de uma pessoa que não entende a posição do mestre, tá? Ela é uma crítica válida? É válida socialmente, porque afinal de contas é a pessoa que está fazendo essa crítica social. O que ela está pretendendo? Ela está tentando criar um tipo de equilíbrio social, que as pessoas, tal, etc. Então ela está errada? Não. Ela está fazendo o papel dela, de fazer uma crítica social. Mas daí a impor essa crítica como sendo um valor absoluto, é uma espécie de ignorância, justamente por prescindir a posição do mestre, a responsabilidade que o mestre tem de formar outros mestres e de incentivar outros mestres a assumirem a posição de orientadores. Seria assim, o docinho, digamos, a isca que é utilizada para atrair novos mestres para essa posição é somente, né, especificamente o que nós chamamos de
o chamado pratista, né? Que é é uma armadilha também, né? Também é uma armadilha, mas é uma isca e ao mesmo tempo uma armadilha. E depois a pessoa então deve livrar-se desse excesso aí, mas existe uma isca. E é justamente a isca que é utilizada para atrair novos brahmanas, novos mestres, novos orientadores da sociedade, é o respeito espiritual que eles terão dos demais. Então esses mestres serão vistos como iluminados, líderes espirituais, seres de conhecimento, etc. Então esses valores, ou essa motivação, incentiva para que outros desejem serem iluminados, desejem serem conhecedores, desejem aprender, desejem conhecer, desejem assumir a responsabilidade como mestres e orientadores da humanidade. Então eles são atraídos por esse brilho, digamos que a respeitabilidade social como líderes espirituais. Só que uma vez que eles assumem a posição de líderes, eles então entendem a gravidade que isso é e eventualmente alguns deles conseguem livrarem-se do peso do pratista, que é, digamos assim, a autolatria, a adoração do público, e ao conseguirem livrarem-se desse processo, eles então se situam realmente na posição purificada de orientadores da humanidade. É uma fase, tudo é um jogo, e também o jogo existe, as regras do jogo, ou seja, as armadilhas, as dificuldades do jogo também existem para os mestres, tá? E eventualmente alguns deles conseguem se livrar dessa etapa e situam-se de fato naquilo que eles são chamados a fazer, que é maternar e orientar e educar a humanidade e sacrificarem-se por isso daí. E o prêmio máximo, depois que esse êxtase ilusório, que é a adoração do público, passa, então ele consegue fixar-se no êxtase final supremo, que é justamente a aceitação do absoluto, que é justamente a aprovação do absoluto e ao mesmo tempo a relação de amor e de amizade com o Supremo. Então esse passa a ser o benefício máximo, esse passa a ser a meta máxima dos mestres védicos quando eles estão numa fase em que eles já se livraram dessa sutileza da armadilha que é o pratista, tá? Que é a adoração do público. Como o público normalmente é composto por pessoas desamparadas, assustadas, apavoradas, envolvidas na ignorância, o mestre védico acaba entendendo que, almejar a adoração desse público não é um ato nobre, nem tampouco é algo que de fato satisfaz a alma, satisfaz o eu. Então na primeira etapa, ele motivado por esse ego, por esse desejo de autoadoração ou de respeitabilidade social, até de confirmação da sua identidade, ele vai e assume as diferentes dificuldades das regras para assumir a posição de um líder. E depois, uma vez lá, ele sente o peso dessa responsabilidade, alguns sucumbem, outros conseguem continuar na sua determinação de evolução e acabam sim se realizando como mestres autênticos da humanidade. E é um filtro, e todos os mestres passam por esse filtro. Eu acredito que o mestre Gandhi, o professor, tenha passado por esse filtro também. E agora, os críticos sociais acerca das falas dele são compreensíveis, até porque, por exemplo, existem casos em que as pessoas pegam algumas falas do nosso mestre Prabhupada e o acusam de misógino, de homofóbico, etc, etc, dentro desse contexto de análise que nós temos no sistema de política e de evolução moral atual. Então as críticas, elas são observadas do ponto de vista da crítica social, elas têm a validade delas, mas ao mesmo tempo elas devem ser observadas dentro do contexto em que os mestres, eles também são produtos sociais. Então muitas vezes eles refletem um pensamento coletivo, que não é necessariamente um pensamento autêntico a partir do mestre em si, Às vezes é um reflexo da cultura, de uma geração, de centenas de anos, de séculos desse fenômeno de aculturação, e eles acabam falando coisas que não necessariamente são processos elaboradamente refletidos, mas reflexos de uma cultura. Então eles falam como representantes de uma cultura, como por exemplo, hoje em dia nós reverenciamos o Platão, nós reverenciamos o Sócrates, nós até adoramos, por exemplo, a Bíblia,
e etc. Mas se a gente pegar, por exemplo, que algumas citações do Platão, ele explicava como você lida com um escravo, por exemplo. Né? O próprio Platão foi um escravo, a cultura grega toda, ela é fundamentada nos processos de escravidão. Então, esse contexto, se nós formos levar em consideração, a gente precisa entender que é um produto de época. Né? Com todos os seus conhecimentos, o Sócrates, o Platão, eles eram promotores da escravidão. Na Bíblia, por exemplo, você tem ali promoção da escravidão. Né? A escravidão, se um servo ou um escravo, você pode ter tantos escravos, etc. Então o que vai fazer com isso daí? Né? Vai pegar isso daí e vai, crucificar isso daí, vai queimar que vai fazer o que com isso daí? Você tem que entender que certas colocações são fenômenos culturais de época, tem uma função cultural na época, mas a essência deve ser observada em termos, né, o quanto que, apesar de haver esses efeitos colaterais, o quanto de produtividade final, não a atitude ou a ação daquele mestre produziu. Então a gente tem que focar, nós precisamos ter uma mente, quando nós analisamos os mestres autênticos, porque também existem, né, aqueles que falham na sua missão de mestres, existem muitos, mas quando nós nos deparamos com um mestre autêntico, nós precisamos ter uma mente de abelha. Né? E para finalizar aqui a minha fala, a abelha, ela tem aí uma mentalidade que é a seguinte: ela sobrevoa um campo de lixo, ok? Porém, tá cheio de lixo, mas lá no fundo tem uma flor. Então a abelhinha vai e pousa na flor. Apesar de ela ver muito lixo, ela foca na flor e ela pega o néctar da flor. A mosca é diferente. A mosca, você tem uma quantidade enorme de flores, você tem um campo de flores, mas lá no fundo tem um lixinho. Então a mosca, embora ela veja muitas flores, ela foca no lixo, tá? Então, a mentalidade de mosca, na hora de fazer as críticas aos mestres, pode ser prejudicial, porque impede com que nós vejamos toda a produtividade deles, tá? Então assim. Agora, se os mestres falham grosseiramente, então eles devem ser admoestados, sim, eles devem ser recriminados, eles devem ser criticados publicamente. Um mestre que falha grosseiramente na sua abordagem perante a vida, na sua posição perante a sociedade, alguém que prejudica os demais, produzindo sofrimentos aos demais, essa pessoa tem sim que ser criticada, ela tem que ser admoestada publicamente, ela tem que ser repudiada publicamente para desestimular que outros esquizofrênicos, charlatões, se sintam tão à vontade nesse campo. Então é necessário que haja essas críticas. O que eu particularmente defendo essa posição, tá? Eu não estou defendendo aqui a classe dos orientadores, né, dos conselheiros de um modo geral. Nós temos que ter discriminação, bom senso. Até o Arjuna, ele levantou questões em relação a Krishna, então nós temos, né, a nossa posição sim, e os mestres devem ser analisados, né, e verificados para considerar o movimento do discurso e a direção do discurso e o movimento do corpo, né? Se as duas coisas estão alinhadas ou se há uma neurose em relação a isso daí, e nós fazemos a nossa análise a partir daí, tá bom, pessoal? Uma outra metáfora que nós podemos utilizar, por exemplo, quando nós aplicamos esse tipo de observação em relação aos orientadores da humanidade, é que a Lua possui manchas, né? Algumas manchas, mas as manchas da Lua não impedem que a Lua brilhe. Então, quando nós observamos comportamentos culturais nos mestres, a gente tem que entender que são efeitos culturais, né? Efeitos culturais daquele período histórico. Alguns comportamentos, eles devem ser, mesmo que sejam efeitos culturais, eles devem ser recriminados, mesmo que seja na fala de um mestre. A gente entende que é um efeito cultural, nós respeitamos, temos compaixão do mestre, mas ao mesmo tempo nós dizemos que isso não é apropriado, não deve ser estimulado, não deve ser simplesmente aceito como parte integrante do processo de evolução só porque foi falado por um mestre. Não, nós temos que ter inteligência para separar o que é bom do que é melhor e o melhor daquilo que não serve. Então a gente tem que ter essa discriminação para fazer a distinção entre elas, tá? Mesmo que seja
eventos culturais, fenômenos culturais como característica correspondente à personalidade dos diferentes mestres, a gente precisa separar isso daí, deixar isso daí no seu devido lugar, que é o lugar da cultura, e a cultura passa. Nós temos a demonstração de que os eventos históricos eles vão se moldando e nós possuímos a capacidade de evoluir, né? Nós superamos a escravidão, nós não temos mais coliseu com gladiadores, sabe? Nós não temos mais guerras assim absurdas, coletivas, de ficar invadindo um país, invadir o outro país e matar as pessoas, estuprar as mulheres. Isso tem alguns focos assim dessa natureza em alguns países aí do planeta, mas isso não é incentivado universalmente por todos os países, como era até a década de 1950, 1930. Estava todo mundo querendo roubar todo mundo, era uma comunidade de piratas, ladrões, pensando em qual país eu vou entrar, qual país eu vou dominar, vou roubar esse gás, eu vou roubar aquela madeira. Era uma loucura. O resultado dessa loucura coletiva foi a Segunda Guerra Mundial, e aí deu-se um choque. Poxa, a gente tem que dar um tempo nessa nossa loucura de ficar roubando uns aos outros porque dá problema. Então foi feito acordos para haver uma apaziguação social, o desenvolvimento do capital, distribuição de recursos, apazigou os meninos, né? Aí que são os homens que gostam de medir força. Então parece que agora assim, nós temos uma certa estabilidade social e superamos essa alucinação de latrocínio coletivo. Então nós evoluímos e a gente tem capacidade de evoluir. E a história mostra que nós deixamos certos hábitos de comportamentos assim, fora do nosso campo de ação, bem como também a gente tem, sabe, a nossa capacidade de observação de que esse aspecto cultural nós superamos. Ótimo, tudo bem. Porém, nós temos que ter compaixão daqueles seres que viveram nesse período. Nós superamos, porém eles não superaram. Nós temos vícios culturais que nós, não superamos. E no futuro as nossas gerações vão superar. Por exemplo, você vai ver líderes espirituais convocando as pessoas para, um churrasco de final de semana, sacrifícios de animais, por exemplo. Então, tudo isso também está sendo superado. No futuro, você vai ler grandes mestres atuais, por exemplo, dizendo que não, tudo bem, né? Eu como carne, não é bom, mas se alguém me convida, eu não vou dizer não, eu como carne. Isso agora, no momento, é normal, é cultural. Daqui a 50, 100 anos, né, uma pessoa vai ler um mestre falando isso, e isso terá que ser questionado, terá que ser condenado. Lá na frente, agora não, agora é tudo normal, porque nós estamos envolvidos nessa cultura, então parece ser normal, mas vai chegar um tempo que essa fala dos mestres atuais vai ser considerada, né, assim, de certa forma até chocante para gerações futuras. Né? Um mestre reconhecido socialmente com vários ensinamentos espirituais definidos, e mencionando que não, eu não vejo nenhum problema em você comer carne, por exemplo, né? Então, é como no passado, né, um líder espiritual reconhecido diz, não, eu não vejo nenhum problema em que você bata no seu escravo. Afinal de contas, escravos têm que ser educados, e se eles não apanharem, como é que eles vão aprender? Imagina você lendo uma fala de um mestre dessa forma. Então você olha, né, na Bíblia e você tem vários mestres dando orientações de como educar os seus escravos, etc. Então o que vai fazer, né, com isso daí? Você tem que entender, por compaixão, que aqueles líderes, eles tinham aquele momento histórico e eles tinham uma influência cultural sobre eles que nós superamos. Graças a Deus, nós evoluímos. Então, a gente pega o essencial dos ensinamentos desses mestres e entende que aquilo ali é um erro cultural. A gente elimina o erro cultural e continua reverenciando a produtividade, o respeito que esses mestres tiveram para com a humanidade. Então é assim que a gente faz, para entender as falas, digamos assim, contraditórias nas colocações dos mestres. Aí você vai ver, tá? Isso daí, em diferentes mestres, você vai ver colocações feitas pela Madre Teresa de Calcutá, pelo São Francisco de Assis, por Srila Prabhupada. Pode-se inclusive rastrear e pode-se fazer certas observações. Eu já vi, né, ateístas fazerem isso muito bem, inclusive,
com algumas falas de Jesus Cristo. Então, nós temos que ter, sabe, esse cuidado aí na hora de nós ouvirmos as coisas. Se elas são comprovadas, se elas são evidenciadas, então, naturalmente, nós temos a responsabilidade de repudiar o mestre. Como é o caso, por exemplo, do fracasso que nós temos com a pessoa do João de Deus. Eu sinto muito, né, para aqueles que, enfim, ainda estão ligados a ele, mas a questão é que não tem como, socialmente ou até moralmente, nós defendermos a pessoa dele em função dos erros gravíssimos que ele cometeu. Então, ele deve ser, sim, criticado socialmente, ele deve ser repudiado, e claro que deve ser entendido como um ser humano, uma alma caída, né, que tem muitas contaminações, evidentemente que vai sofrer as represárias kármicas, ele terá que responder pelo abuso de autoridade. Ele recebeu autoridade e ele abusou das autoridades até quando as autoridades decidiram que não mais, e pronto, resolveu que ele seria castigado publicamente. Isso é um ato das próprias autoridades superiores, porque se não fosse assim, ele poderia passar ileso e só ser, né, reconhecido aí, quem sabe, talvez nem isso, né? Mas as autoridades decidiram que não, chega, então foi assim que se fez, né? Chega. Então a gente precisa entender que certas pessoas fracassam, e os fracassos delas são também uma relação de autoconhecimento para nós, né? Os próprios mestres também aprendem com o fracasso dos outros mestres a como não cometer erros grosseiros, estúpidos, e os resultados consequentes, né? Nós aprendemos com os erros dos demais. Qual é o resultado consequente desse tipo de comportamento na pessoa de um mestre, né? É dito que para aquele que conheceu a honra, a desonra é pior do que a morte, né? Então, enfim, a gente tem que entender qual é o valor principal que nós estamos buscando. Todos vocês são aprendizes, possivelmente muitos de vocês também devem ser líderes de outras pessoas, né? Muitos de vocês devem ser orientadores para muitas outras pessoas. Então, vocês sabem do que eu estou falando, mas principalmente nós que estamos assumindo voluntariamente a responsabilidade de conduzir outros no caminho do processo da autorrealização, nós devemos focar a nossa mente de abelha nos pés de lótus do Senhor Supremo e almejar esse benefício final, que é a amizade de Deus, o amor de Deus. Nós precisamos conquistar esse amor de Deus, né? O amor de Deus não é gratuito e nem obrigatório, não é o fato de ele ser Deus que automaticamente isso já o obriga a nos amar. Não é assim, tá? Não é o fato de nós sermos pais dos nossos filhos que automaticamente nós já somos obrigados a amá-los. Filhos que nos causam sofrimentos, que nos causam dores, que nos causam decepção, que nos causam frustrações, eles não são objetos do nosso amor, eles são objetos da nossa compaixão. Nós oferecemos amor a eles com compaixão, mas amor, que é o desejo de abraçar e sabe, reciprocar momentos de carinho. Imagina um filho que é viciado em drogas e te rouba, né? E rouba o seu vizinho e bate nas pessoas para pegar o dinheiro delas para usar drogas. Como que você vai amar essa pessoa? Como é que você vai querer que essa pessoa venha nos seus braços e fique com você? Não, o que você pensa é o seguinte: amor com firmeza, compaixão, tratamento, clínica, tratamento. Depois que essa pessoa se restabelece como um ser humano civilizado e refaz os erros cometidos, aí então o amor natural volta. O amor nunca vai deixar de ser, mas ele fica congelado, porque o amor necessário é compaixão. Então Deus, diante das almas condicionadas caídas, embora ele tenha amor por todos, ele não é obrigado a, demonstrar esse amor o tempo todo, não. As almas condicionadas são rebeldes e elas são elas são bem ofensivas em relação a Deus. Então ele não tem essa obrigação de ficar nos amando simplesmente porque nós somos partes integrantes deles. Não é assim que funciona, não. Nós precisamos conquistar esse amor, nós precisamos merecer esse amor. Então nós precisamos assumir a nossa posição de focar a nossa mente no Supremo e desejar conquistar a amizade do Supremo através dos nossos atos, das nossas ações e, enfim, do nosso esforço de limpar o nosso coração gradualmente, dia após dia, das contaminações que nos obrigam a nascer e renascer nesse mundo das sombras, que é o mundo do samsara. Tá, pessoal? Muito bem, eu vou fechar aqui.
Obrigado pela atenção. Com esse vídeo, né, a gente meio que conclui aí a análise do professor, do mestre Gandhi, e nós vamos entrar agora. Eu gostaria de fazer algumas menções, algumas homenagens a os médicos, que a gente está falando já há algum tempo sobre esse assunto, que são pessoas que criam soluções para os problemas da humanidade. Então eu gostaria de sugerir para vocês, aqueles que quiserem, assistir a um filme chamado O Físico. Conta a história de um médico que descobriu como é que a peste negra se espalhava pela humanidade, tá? É um filme muito interessante e ele está disponível, né? Chama-se O Físico, tá? E eu vou fazer homenagem a alguns médicos da humanidade, como por exemplo o professor Louis Pasteur, que identificou as bactérias, o professor Albert Sabin, que descobriu a vacina da poliomielite. Enfim, vamos lembrar algumas personalidades às quais nós devemos gratidão e respeito, tá? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Hare Rama, Though only Hare Rama, if you and the Great Spirit Rama, become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare